mágico. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, a qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele, porque havia muitos o iludira como mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados os grandes sinais praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por ele para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunha as mãos e recebia estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, eram concebido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele, o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: roga-vos, pois, por mim ao Senhor, para que nada do que eu dissesse sobrevenha a mim. Ele, porém, havendo testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram outras aldeias samaritanas. Soberano Deus e Pai, nessa noite eu apresento o Senhor nessa igreja, eu apresento o Senhor nossas vidas, que teu Espírito Santo nos conduza com a tua palavra para coisas novas do Espírito Santo, e que nós sejamos guiados pela palavra. Espírito Santo, toma a nossa mente e o nosso coração, que nós sejamos usados pelo Senhor, e que a graça e o poder do Senhor que nos envolve nessa noite seja para nós prudente e uma recepção boa em nosso coração, para nós não pecar quando a palavra ser cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Santo é o Senhor. Aleluia! Então aqui a palavra de Deus vem nos falar sobre o Espírito Santo. Aquele povo já tinha sido batizado, mas aquele povo ainda não tinha convertido verdadeiramente. Porque quantas vezes as pessoas é batizado e não se converte verdadeiramente, e não recebe o Espírito Santo e fica extasiado, fica triste, fica acabrunhado. A tristeza vem, mas quando a gente tem o Espírito Santo, a gente manda ela embora em nome de Jesus. Amém? Porque a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflição, tenha bom ânimo. Não é o que está por fora que conta, é o que está por dentro. E hoje, as mídias, as coisas e o inimigo, ele quer nos colocar num patamar de visão física, numa coisa sobre religiosidade, sobre coisas que pode ver. Mas o Espírito Santo são coisas que não pode ver, coisas que o dinheiro não pode comprar. Amém? Coisa que o dinheiro não pode comprar. E as pessoas às vezes julgam ter o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo
As outras pessoas é que veem, porque é gerado nele os frutos do Espírito. E muitas vezes as pessoas são enganadas pelos encantos do mundo. E muitas vezes nós somos enganados com o dinheiro, com as coisas bonitas, porque tem muita coisa bonita. É pecado adquiri-las? Não. É pecado ter dinheiro? Não. É pecado ser iludido por ele. Esse homem era mágico. E ele ganhava dinheiro com isso, iludia as pessoas com as mágicas. E hoje o mundo é praticamente todo mágico. Tão encantadoras as coisas que o mundo oferece hoje. E às vezes, muitas vezes, nós ficamos, às vezes, enganados, extasiados, olhando para onde não tem a direção de Deus. Então, aqui, aquele homem abraçou a palavra, aquele homem recebeu a palavra, mas ele não recebeu o Espírito Santo. Ele achou que o dinheiro comprava. E tem muita gente que acha que o dinheiro compra o Espírito Santo. Não é só naquela época, hoje também. Eu já sou dizimista, eu tenho o Espírito Santo. Eu posso ser dizimista e posso ser cheio do Espírito Santo, mas eu posso ser dizimista e não ter a presença do Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo os valores mudam. E às vezes nós temos dificuldade e nós não queremos passar por dificuldade. Mas quando nós queremos o Espírito Santo, nós temos que despojar do velho homem. Despir do velho homem para vestir uma nova roupagem do Espírito Santo. Então isso é muito sério. E as pessoas acham que é complicado. Não é complicado. Querer o Espírito Santo não é querer ser mais do que os outros. Querer o Espírito Santo é querer servir, querer o entendimento da palavra. Amém? Querer o entendimento, ter entusiasmo. Quem tem o Espírito Santo, tudo pode estar dando errado, e ele tem o entusiasmo do Espírito Santo. Ele tem um ardor missionário. Ele tem vontade de vencer pela fé, para que os outros vejam Jesus. E às vezes muita gente está aí, mas não tem entusiasmo. Tem que ter entusiasmo para ser cheio do Espírito Santo. Porque é cada um que tem que ter atitude. Mas eu sou pecador. O pecado, ele só pode existir na nossa vida acidentalmente. O pecado não pode ter uma sequência na nossa vida. O pecado não pode ser uma rotina na nossa vida. Então nós queremos o Espírito Santo, nós pecamos. A Bíblia fala que não há sequer um que não peca. Mas você sabe qual o maior pecado que impede eu e você de receber o Espírito Santo? É a soberba, é o orgulho. Então a primeira coisa que nós temos que pedir o Espírito Santo para entrar em nós, para nós tirar isso de nós. Ou então tirar isso de nós para que o Espírito Santo habite em nós. E quando você estiver soberbo, achando que você faz, as igrejas estão cheias, glória a Deus. Tem muitas pessoas, mas nós precisamos do Espírito Santo. Ele é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então às vezes nós temos pecado, mas nós vamos receber o Espírito Santo se nós tivermos humildade. Se nós sabemos que o que nós passamos é por nosso merecimento. Ou então às vezes nós passamos porque amamos a palavra e queremos ser exemplo. Queremos ser exemplo. Se eu não tivesse passado dificuldade, que exemplo eu seria para vocês? Vocês iam falar assim, ela está pregando isso porque ela nunca teve dificuldade. Eu hoje falei com um obreiro que esteve aqui. Falei com ele as dificuldades e aquilo que trava para que nós não cresçamos rápido e nós não temos o apoio no início, é porque nós precisamos amadurecer. Deus precisa saber se nós queremos mesmo trabalhar na obra. Ei, no princípio não é fácil. E hora nenhuma não é fácil. Porque tem as lutas, tem as perseguições, tem as coisas. Mas se nós tivermos o Espírito Santo, nós vamos vencer. Nós vamos vencer pela fé. Nós temos que mudar nossas atitudes. Nós temos que mudar nosso jeito de ser.
Aqui fala, em Efésios 4:30, não precisa abrir. Diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, a qual fosse selado para o dia da redenção. Né? Primeiro fala assim no 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristece o Espírito Santo. Não entristecer o Espírito Santo. Então a primeira coisa que fala para não entristecer é com as palavras. Porque as palavras às vezes dói mais do que um tapa. Então palavra é aquilo que nós vamos falar para edificar. Nós precisamos edificar nossas vidas. Sabe a palavra que é pior, que prospera, que vira tumulto, que vira tudo, que é pecado? Aquilo que você escuta, não sabe o significado daquelas palavras e começa a transmitir para outras pessoas. Né? Às vezes tem pessoas que nunca vai chegar a um patamar de sabedoria e graça. Por quê? Porque se ela chegar ao patamar de sabedoria, ela vai achar que é melhor do que os outros e vai perder a salvação. Então o Espírito Santo vai dar na medida que nós necessitamos. A palavra de Deus diz que Deus vai dar o Espírito Santo na medida. Na medida da sua fé, na medida da sua busca, na medida do seu empenho, na medida do seu entusiasmo, na medida do seu querer, na medida da sua mudança, na medida. Você não pode entristecer o Espírito Santo. Não pode entristecer. Porque quando você entristece o Espírito Santo, você entristece. Hoje em dia as pessoas não têm fé em Deus. A fé, por causa do pecado, muitos esfriou na fé. O amor esfriou porque esfriou a fé. Por que esfria na fé? Porque estão estagnados, olhando para pessoas. Estão estagnados, olhando para o dinheiro. Ei, tem muita igreja que não faz as coisas porque tem medo do dinheiro acabar. Quem deu um pouco, dá o muito. Fiel no pouco, no muito e porém. Assim vai o nosso salário, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Fiel no pouco, no muito e porém. Mas não é no meu dia, não. É à medida que eu vou deixando o orgulho, a soberba e deixando o Espírito Santo tomar conta de mim. E vendo que todos são importantes. Todo mundo tem importância no reino de Deus. Uma alma vale mais do que o mundo. E Deus zela por cada um. Mas nós ficamos prestando atenção em tantas coisas. E deixamos de crer e de viver. Tem gente que vai ficar a vida inteira dentro da igreja, mas não tem interesse pela palavra. Não tem interesse de mudar o interior. Mudar o exterior que todo mundo está vendo é fácil. Difícil é você tirar aquilo lá que você gosta. De dentro de você. Aquela palavra que você gosta de falar. Ei, aquilo que você está aí, que você ainda gosta ainda. Né? Então, um pastor, uma mulher mandou uma mensagem para ele: pastor, eu tenho 13 anos que eu sou crente, mas eu queria tirar uma dúvida. Eu posso fazer uma tatuagem? O pastor falou: irmão, se você quiser, você pode. Eu não estou preocupado com a sua tatuagem. Eu estou preocupado é porque você não nasceu de novo. Por isso você está querendo tatuagem. E se a gente não nascer de novo, a gente não recebe o Espírito Santo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, se você não nascer do Espírito, você não vai receber o Espírito Santo. Porque Deus é bom, misericordioso e nos dá o Espírito. Mas é na medida. Né? Na medida. Se você estiver cheio de coisas velhas, você não vai poder receber coisas novas. Então, essa semana, eu estou falando sobre isso. Sobre o Espírito Santo. Então, não entristeça o Espírito Santo.
Não acredite nas pessoas, acredite no Senhor, acredite na palavra, acredite que Deus tem um propósito para você, que Deus vai mudar a sua história, sua vida, através da sua busca, na medida que você precisa. Glória a Deus. À medida do meu entusiasmo, à medida da minha fé, à medida da meu querer. Ele conta a parábola daquela mulher que molestou o juiz de tanto pedir para julgar a causa. Então, quanto mais ele dará o Espírito Santo para aquele que lhe pedir. Ei, a pessoa pede tudo menos o Espírito Santo. A única coisa que nós temos que pedir é o Espírito Santo. O resto Deus resolve. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo será acrescentado. Nós precisamos aprender a palavra para nós buscar o Espírito. Ei, o Espírito Santo manda embora o vazio, a tristeza, a depressão. Porque até a tristeza salta de alegria na presença dele. Então você precisa aprender isso. Ei, o choro dura uma noite, uma alegria vem amanhecer, mas para aqueles que crêem. Se você não crê, você vai ficar chorando. Se você achar que está sendo injustiçado, você está pondo Deus como não vale nada, que Deus não presta. Ei, ninguém está sendo injustiçado, não. Se nós fossemos receber segundo o nosso pecado, nós estávamos fulminados. Nós não recebemos porque Jesus pagou na cruz por nós. E nos deu o direito de receber o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Ele não compra com dinheiro, não. Ele não compra porque você está com vontade de comprar, não. Ele é dado por Deus. Por Deus. Pela tua fé. Pelo teu querer. Pelo teu querer e pedir. Tem que pedir o Espírito Santo. Tem que pedir. Ele falou: vós que sois maus, dá boas coisas para os seus filhos, que dirá eu te darei o Espírito Santo. O Pai dará o Espírito Santo. Você que é mau, que nós seres humanos somos maus, saber dar boas dádivas aos nossos filhos. Quem é o pai que pedirá um pão lhe dará uma pedra? Se pedir um peixe vai dar um escorpião? Ou uma serpente? Depende da tradução. Se nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá Deus nos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Não é tentar comprar o Espírito Santo. Não é tentar ser bonzinho para receber o Espírito Santo. É pedir o Espírito Santo. E quando você recebe, você dá frutos. E frutos que permaneçam. Frutos espirituais. Frutos que permaneçam. Você começa a valorizar as pessoas. Você começa a valorizar a vida. Você começa a saber, desde o dia que eu aprendi a valorizar a vida do ser humano, nunca mais me faltou nada. Nunca mais. Por quê? Porque Deus me dá a medida. A medida. Deus me dá a medida. Deus te dá a medida. Então todos os dias, toda hora, nós temos que pedir a presença do Espírito Santo em nós. Se nós não tivermos o Espírito Santo na gente, nós já é intolerável. E sem o Espírito Santo pior. Ei, não tiver ele, tá? Sei não, né? Difícil. Que a gente fica amargo. Quando aquele homem tentou comprar o Espírito Santo, ele estava igual fel, com uma grande amargura. Quando a pessoa não entende o propósito de Deus, ele está com amargura. Ah, mas se Deus existisse, não tinha acontecido isso. Deus existe e aconteceu. É porque Ele existe que aconteceu. Toda vida teve catástrofe, toda vida teve morte, toda vida teve gente ruim, toda vida teve tudo o que existe hoje.
Mas você sabe por que vocês hoje estão muito defasados e eu estou defasada? Porque nós temos acesso a todas as notícias de uma vez. Porque até Jesus falou: ei, vocês não podem saber tudo agora não, senão às vezes o cérebro vai comer. Então aquele povo que tudo que fala ele vai pesquisar, dessa fera vai comer. Às vezes a pessoa vai desobedecer, porque acha que sabe tudo. A gente tem que pedir o Espírito Santo. Ele vai nos fazer entender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Sem Ele, nós achamos que estamos sendo injustiçados. Sem Ele, nós achamos que a vida não tem sentido. Sem Ele, nós achamos que estamos na direção errada. Mas com Ele, tudo vai bem. Com Ele, tudo vai bem. Então nós aprendemos isso. Quando você está sozinho, aí você pede: Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Oh, me dá o Espírito Santo. Me dá o Espírito Santo. Deus me dá o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então vamos aprender isso. Porque o Espírito Santo nos ensina a amar. Jesus, quando ficou cheio do Espírito Santo, ele foi para o deserto, jejuou e orou. Foi para o deserto, jejuou e orou. E depois ele começou ao ministério do amor. Nós também temos que ser iguais. Porque quando a gente recebe o Espírito Santo, nossos valores mudam. A gente não valoriza as coisas, valoriza as pessoas. A gente não valoriza o dinheiro, a gente valoriza aqueles que sabem lidar com o dinheiro. Não é todo mundo que pode ter dinheiro. Não sabe usar. Vai usar para ir para o inferno. Mas vai pedir no Espírito Santo que você vai ter dinheiro e vai saber usar. Você vai saber usar o dinheiro se você pedir o Espírito Santo. O mundo jaz no maligno, mas o Espírito Santo opera em nós e através de nós. E aqui tinha aquilo. Aquilo que você recebe. O mágico iludia o povo. Põe o povo inebriado pela mentira. Mas Pedro e os discípulos impunham a mão e as pessoas recebiam o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que estar cheios, transbordar do Espírito Santo. Esvaziar de nós mesmos para transbordar do Espírito Santo. Você que está aqui nessa noite é capaz. Mas não é hoje. Eu não vou chegar e vou falar assim: hoje eu estou transbordando porque eu escutei lá na igreja. Não. É na medida. Na medida. Na medida. Quando você vai medir uma coisa, você despeja tudo de uma vez? Não. É devagarinho, não é? É devagar que você vai medir, não é? Tem coisa que você mede centímetro, outra coisa você mede milímetro. O coração do Ayrton está 4 milímetros mais inchado. 4 milímetros, parei do coração dele, 4 milímetros mais. Deu uma bagunça danada por causa disso. Gastou um dinheirão por causa disso. Vai medir o coração. Mas o Espírito Santo é sem medida. O Espírito de Deus, ele vai, nós vamos recebendo sobre a medida da nossa fé, sobre a medida da nossa busca, sobre a medida do nosso querer. Mas ninguém pode medir ele, porque ele é infinito. E a presença dele preenche todo o vazio. Sabe por quê que hoje muita gente esmurece, muita gente fica triste? Eu sei que tristeza às vezes bate em mim também. Às vezes a pessoa está com problema, ela fica triste e tal. Mas o Espírito Santo enche o nosso coração de gozo. Mesmo na dificuldade, nós temos o coração cheio de gozo. Então nós não podemos entristecer o Espírito Santo com palavra torpe. Amém? Vem em Efésios, depois que ele fala tudo isso, lá em Efésios capítulo 5,
No versículo 14 diz assim: desperta tu que dorme, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. A igreja precisa despertar para buscar o Espírito Santo. Nós precisamos dedicar tempo ao Espírito Santo, porque o tempo está abreviando para nós ir para o céu. Porque a palavra de Deus diz que por causa do salvo, o tempo ia abreviar, senão não ia salvar ninguém. Porque até os escolhidos iam ser enganados. Então você, como escolhido e escolhida de Deus, não deixe se enganar. Não esfrie no amor de Deus. Busque o Espírito Santo. Vença pela fé. Vença pela fé. Você não precisa de adicionais. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. O que eu preciso é ser cheio do Espírito Santo até transbordar. Aprenda isso. Nós estamos num tempo de busca. Buscar o Senhor enquanto pode achar. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Confia nele, tudo Ele fará. Isso não é mentira, isso não é invencionismo. Isso é promessa de Deus sobre a minha e a sua vida. Decida a partir de hoje buscar o Espírito Santo, vencer pela fé, buscar aquilo que dura para a eternidade. Parar de achar que você está sendo injustiçado. Para de diminuir Deus. Busque o Espírito Santo. Para de diminuir Deus. Ele pode fazer todas as coisas segundo o que lhe apraz. Mas você precisa agradar a Ele. Não entristeçais o Espírito Santo com palavras torpes, com atitudes adversas, com coisas vãs e vazias. Mas você tem poder quando você permanecer e buscar do alto. Amém? Serás poder e revestimento que vem do alto quando permanecer na presença de Deus. Permanecer na presença de Deus. Às vezes Deus está perto de entregar uma bênção à pessoa. A pessoa, amém, hoje eu não vou no culto não, eu estou esmerecida, estou cansada, amém. Aí Deus assim, não, depois eu dou. Mas quem quiser eu dou, quem vier buscar eu dou. Porque a Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Aprenda a vir ao Senhor. Aprenda a dedicar tempo ao Senhor. Aprenda a despojar do velha criatura. Aprenda a despir daquilo que você já viveu no passado. Joga tudo fora e receba o novo de Deus pelo Espírito Santo. Recebe o novo de Deus. Amém? Recebe o novo de Deus. Vocês não entenderam? Recebe o novo de Deus. Ninguém recebeu. Ei, Jesus! Ei, Jesus! Ei, Jesus! Gente, quando alguém está pregando, eu recebo tudo. Você fica aí, é se vocês pedir, é se vocês querem receber. Aí você está aí, desse jeito vocês não vão lembrar dessa palavra. Desse jeito vocês não vão lembrar. Não entusiasmou, não vai lembrar. Ei, tem que ter entusiasmo. Ei, hoje é preparar para mim do primeiro culto. Ei, todo dia para mim é novo. Aí o povo que assim, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, mas não mudou nada. Gente, eu entro dentro da Bíblia, participo da Bíblia, eu sonho com a Bíblia em todo, e misturo na Bíblia, e todo mundo pode misturar e dá para viver a vida normal. Se tiver alguma coisa na igreja faltando para poder decidir, não tem. Mas eu estou envolvido. Mas buscar primeiro o reino de Deus. Ah, mas é por isso e isso, é por aquilo, aquilo. Para de justificar. Arrepende. Busca o Espírito Santo. Coloca-se no lugar de pecador, mas que quer o Espírito Santo, que tem entusiasmo. Amém? Amém. Você não precisa de nada no seu Espírito Santo para vencer. Ele que nos dá a vitória. Porque Ele é que está aqui. Ele quem vem para o Pai, mandarei o Espírito Santo Consolador.
Não é por causa do dinheiro, não é por causa de nada, é por causa dele. Ei, gente, eu não sei se eu já perdi alguma parte da loucura, né? Mas eu toda vida, eu fui louca por Jesus. Quando eu cheguei na Ponte Nova, andando descalço, com aquele cabelão, andando com a mesma roupa todo dia, todo mundo achou que eu era doida. Todo mundo achou que eu estava procurando outra coisa na Ponte Nova. Estava escondendo alguma coisa. Você estava querendo mexer com política. Gente, eu estava querendo encontrar aquilo que Deus mandou eu buscar. Aleluia! O que Deus mandou buscar, vocês acham, em sã consciência, se eu não tivesse embriagado com o Espírito Santo, se eu fazeria... eu não tomava as atitudes que eu tomei, não. De sã consciência, andar descalço, com uma saia só, descabelado, sem fazer sobrancelha, sem fazer unha, faltando comida, faltando tudo, e eu ali, o povo hoje, se falta carne, murmura. Às vezes não deu tempo de comprar carne, murmura. Eu não tinha dinheiro para comprar. Eu não olhei para ninguém, eu não olhei para a igreja sede, eu não olhei para pastor, eu não olhei para ninguém, eu olhei para Jesus, gente. E você precisa olhar para Jesus e pedir, me dá o Espírito Santo, me dá o Espírito Santo. Eu ia no monte, descalço, eu andava de noite, meu pé queimava. E olha que meu pé queimava, meu coração também. E eu orava em língua a noite toda, e eu ficava cheia, transbordando. Por quê? Porque o Espírito Santo é suficiente. Deus falou com Paulo através de Jesus Cristo. Minha graça te basta. Eu não tinha nem comunicação com os filhos. Por quê? Porque os maridos das minhas filhas não deixavam elas se aproximar de mim. Aí eu vou hoje com um trenzinho de nada. Não, missionário, eu vou no culto, não. Porque fulano tá com a cara ruim, que vai ser difícil. Meus cunhados me xingavam. Meu povo ia lá e falava que eu tinha morrido. Que o povo tinha matado ele na Ponte Nova. O povo ligava, me xingava e falava assim, gente, se ele tivesse morrido, vocês eram os primeiros a saber. Eu não ia esconder o defunto, não. Todo mundo ficou apavorado. Gente, mas foi as melhores loucuras que eu já fiz na vida. Você está achando que até hoje eu não tenho que vencer eu mesmo? Faço loucura todo dia. Todo dia. Né, Ana Cláudia, Ana Cristina? Todo dia. Depois eu penso assim, Deus, mas que é isso? Ele fala assim, mas se você não tivesse feito isso, eu ia te cobrar. Então ele me dá o Espírito, para que eu possa fazer. Peço o Espírito Santo, embriague com ele, entusiasmo. Gente, vocês não sabem o tanto que eu defendo vocês, né? Eu chamo a atenção de vocês, mas quando alguém levanta com alguma coisa, ei, mexe não. Não mexe não. Porque é amor de Deus sobre a vida de vocês. Jesus amou vocês. Por isso que vocês estão aqui. E Ele está pronto para dar a vocês o Espírito Santo. Ele está aqui para te dar o Espírito Santo. Basta pedir, basta entusiasmar, basta querer mudar de vida. Chora e o Espírito Santo de Deus, Ele pode, Ele que faz. Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, Ele agia temporário e esporadicamente nas pessoas. Mas agora Ele mora em nós, o Espírito Santo, aquele que o busca. Ele mora em nós, nós tornamos morada do Altíssimo através do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa! E que nós muitas vezes perdemos essa comunhão.
Por causa de besteira, para fulano não virar a cara para mim, para ciclano não falar isso, para o outro não falar aquilo. Não tem nada mais interessante que seja isso. Sem medo de errar. Sabe aonde que eu queria dar agora? No céu. Mas eu amo esse lugar. Eu amo estar aqui pregando. Mas eu sei que o céu é melhor. E se eu chegar lá é porque eu estou melhor. Então eu quero cada dia ser melhor. Seja a melhor versão de você mesmo, sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Mas isso aconteceu. Aconteceu, não é por falta de Deus ver. Ele vê, mas a gente precisa. A gente precisa ser confrontado para a gente ser lapidado. Amém? E nós estamos aqui. E às vezes eu passo por várias coisas. Hoje mesmo eu falei com a Marta, fiquei com gastura, que ela está com herpes. Por quê? Porque eu tive herpes já, e eu sei que dói, e eu sei que é ruim. E às vezes a gente passa por muita coisa, a gente que é líder, para a gente possa ter compaixão. Quanto mais é dado, mais cobrado. Então eu tenho que passar, porque senão não tem compaixão. Ei, só sente uma dor do outro quando você já sentiu ela. Então, como Deus me deu vencer pela fé, Deus também te dará. Ele não faz acepção de pessoas que o buscam e o temem, está cheio de Espírito Santo. Nós somos iguais, nós somos pecadores, mas Ele nos ama. Por isso Ele deu Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para nós ter o privilégio e a oportunidade de estar aqui nessa noite e aprender a buscar o Espírito Santo. Amém? Aleluia! Buscar o Espírito Santo, amar o Espírito, querer ser cheio do Espírito e transbordar para que o mundo veja quão grande é o Espírito, quão grande é meu Deus. Amém? Nós não cantamos aqui? Quão grande é o meu Deus, mas Ele vai se revelar através da minha e da sua vida, cheia do Espírito Santo. Amém? Ele vai prover de novo. Você está achando que as coisas estão difíceis? Ele vai prover de novo. Ele provê quantas vezes for necessário, à medida das nossas necessidades, quando nós buscarmos Ele em primeiro lugar e nos encher do Espírito Santo. Amém? Fique em pé. Vamos orar nessa noite. Vamos querer o Espírito Santo nessa noite. Abra mão daquilo que está te fazendo sofrer para ser cheio do Espírito Santo. Abra mão daquilo que está fazendo você ficar apegado às coisas. Abra mão de todo apego a esse mundo. E não precisa ter medo de morrer hoje, não. Pode desapegar e ser cheio do Espírito Santo. Só vai ficar melhor, só vai ficar mais leve, você vai ficar mais radiante, você vai refletir a glória de Deus, amém? Você vai refletir a glória de Deus. Cristo te iluminará, não entristeça o Espírito Santo, porque Ele te iluminará. Ele vai fazer seus olhos brilharem, e os seus olhos vão ser luz, e você tem que ser luz. Então receba o Espírito Santo. Soberano Deus e Pai, eu apresento, Senhor, essa igreja aqui. Deus, eu apresento cada vida que está aqui. Pai, eu sou grata ao Senhor por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite, para se juntar comigo, para aprender a palavra comigo. Eu creio que o Senhor falou no meu coração, e assim o Senhor falou no coração de muitos. Oh Deus, não nos deixe perecer no caminho, mas que o Senhor venha nos dar força cada dia para renovar no Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos o Espírito Santo. Nos encha do Espírito Santo e nos faça transbordar do Espírito Santo. Que a Tua graça e o Teu poder renove nosso coração, nossa mente, e nós sejamos cada dia mais atentos, vigilantes, para não entristecer o Espírito Santo, mas ser cheio dele. Obrigado, Deus, porque o Senhor revelou isso a nós, pequeninos, pecadores, mas o Senhor nos amou primeiro.
Obrigado, Senhor, por tudo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça e a salvação de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Eu abençoe essa igreja aqui reunida em todas as áreas, com todas as forças de bens celestiais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja no coração e na mente. Abraço, Espírito Santo. Tenha dias abençoado com o Senhor, amém? E peça, e receba, e seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. E até o próximo encontro, se eu não for promovida. Amém? Glória a Deus.